Nossa República dessa semana conversa com a corajosa desembargadora e presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Adenir Carruesco, que tem uma história de vida extraordinária. Mulher negra, filha de boias frias, que estudou em escola rural e que superou todas as adversidades, o racismo e o preconceito, para se impor, inclusive como uma das possibilidades de indicação para ocupar o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Desembargadora, seja muito bem-vinda ao Nossa República. Obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui do Nossa República. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Meu cumprimento a vocês aí, cumprimento ao público em geral. E eu acho importantíssimo esse espaço que vocês dão, que não é um espaço para a desembargadora Adenir, mas para o espaço, para o debate, espaço para colocar em evidência uma causa tão importante no nosso país, que são essas que estão em evidência no momento. Doutora Adenir, eu vou, para contextualizar para quem nos assiste, né? Doutora Adenir foi eleita presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 23ª reunião em Mato Grosso, e é uma jurista e ela tem todas as qualificações para ser indicada para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. E eu diria que tem dois pré-requisitos que são tão importantes quanto o conhecimento jurídico, que é o fato dela ser mulher e ser, mais que isso, mulher negra. É sobre isso que a gente está falando, né, desembargadora? É uma questão de espaços de poder, de representatividade da mulher e do negro nas altas esferas do poder. A senhora, aliás, já está num patamar altíssimo aqui no Judiciário de Mato Grosso, mas poderia estar em qualquer lugar, em qualquer das cortes superiores, e estaria bem representando Mato Grosso e toda a comunidade. E eu queria saber como é que a senhora vê a importância dessa representatividade no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. No Supremo Tribunal Federal, como em qualquer uma das cortes superiores do país, é importante que haja a diversidade, a pluralidade, que a Suprema Corte, como os outros tribunais, tenham a cara do Brasil, que realmente tem essa representatividade. E quando a gente fala em representatividade, quando a gente fala em pluralidade, não é uma questão de uma causa só do Brasil, é uma dimensão dos direitos humanos, é uma imposição da nossa Constituição Federal, é uma imposição dos nossos tratados internacionais, ou seja, é imperativo, não depende da vontade do governante de poder. Quando a gente fala em representatividade, você tem que trazer todos os olhares da sociedade para sentar à mesa para as grandes decisões sobre o futuro do país. Todas as perspectivas para encontrar respostas para a nossa sociedade, que ela é tão complexa. Então, quando você olha para a Suprema Corte hoje, não se vê a cara do Brasil na Suprema Corte. Quando você olha para o próprio TST, que é referente à Justiça do Trabalho, também não vê a cara do Brasil. Para falar de Suprema Corte, nós temos 132 anos de Suprema Corte. Nunca houve uma mulher negra no Supremo Tribunal de Justiça. E apenas um preto. Outros dois já passaram há muito tempo atrás, que eram afrodescendentes. Mas preto só teve um, que foi o Joaquim Barbosa. E quando a gente fala em pluralidade, a gente pensa em toda a sociedade lá representada. Quantos juízes de carreira, eu te pergunto, que tem lá no Supremo? E é importante que tenha juiz de carreira, que ele tenha começado lá na comarca, no interior. Por exemplo, se estamos falando de Mato Grosso, um juiz que tenha começado na Inconfresa, como juiz substituto, que conheça todas as dificuldades do povo no contato direto, que depois tenha vindo com uma entrância diferente e até chegar a desembargador. Ele traz toda uma experiência que é importante para a Suprema Corte. Agora, é importante que na Suprema Corte tenha advogados? Sim, é muito importante que alguém venha, os que vêm da advocacia. É importante que tenha representante do Ministério Público? Sim, mas
todos esses, tá, compondo, né, a sinfonia, a orquestra harmônica que tem que ser uma Suprema Corte. E outra questão relevante, todos os segmentos da justiça têm que estar de alguma forma representados. Com a saída da ministra Rosa Weber, é muito importante que tenha um representante da Justiça do Trabalho. E nós não temos nenhum representante da Justiça do Trabalho atualmente na Suprema Corte. E podemos dizer que boa parte das causas que tem lá são trabalhistas. A Suprema Corte, aliás, foi até fala do ministro Gilmar, no último evento que estivemos participando, ele disse que o Supremo está se transformando numa corte trabalhista. Então é importante que alguém que tenha a visão da Justiça do Trabalho também componha aquela Corte Superior. Desembargadora, como é que a senhora vê quais são os critérios que a senhora imagina que são necessários para serem seguidos nessa escolha pelo presidente da República e como a sua trajetória pessoal influenciou nas suas perspectivas sob a ótica da representatividade e diversidade no sistema judiciário brasileiro? Então, quando a gente fala, né, de critérios para preenchimento de vagas nos tribunais superiores e também na Suprema Corte, a primeira coisa que nós temos que fazer é partir da Constituição Federal, porque a Constituição Federal é que representa a soberania do povo brasileiro. Como o povo brasileiro escolheu constituir a nossa sociedade. E lá na Constituição Federal coloca o primeiro requisito, notório saber jurídico. Então, na escolha, não pode faltar o notório saber jurídico. E um outro aspecto, não menos relevante, é a questão da ilibada conduta, ou seja, a ética, uma vida que você pode passar, né, e não tem nada que possa desabonar, uma conduta realmente que possa ser levada, né, a qualquer espaço sem que tenha qualquer mácula. Então, isso é imprescindível. Mas nós temos, a par desses princípios, a questão da diversidade e da pluralidade, que é um mandamento constitucional também. É um mandamento que nós escolhemos, né, para viver em sociedade, que nossos órgãos de representação, que nossos espaços de poder tenham essa representatividade, que tenha a cara do Brasil, que seja composto, né, esse espaço por todos os brasileiros. Então, por isso, a importância de que numa Corte Superior e no Supremo tenham homens negros. É importante que tenham mulheres, é importante que tenham mulheres negras, porque esta é a composição da nossa sociedade. E aí é importante também a referência à história de cada um, que leva consigo essas referências para compor as decisões, especialmente nas decisões mais complexas do país. Doutora, antes de eu entrar nesse ponto que a senhora colocou aí no final da sua resposta, eu queria perguntar o seguinte: o que é que pode ser feito, na sua opinião, para promover a inclusão de pessoas de origens diversas no sistema judiciário brasileiro? A senhora, claro, está fazendo um papel importante, né? De se expor, de colocar a defesa, chamar a atenção para esse assunto. Mas, no geral, o que deveria ser feito para que isso ocorresse? Para que isso ocorra, é uma questão de conscientização, é uma questão de boa vontade, é uma questão de todos os espaços de poder, e aí eu coloco a imprensa também, colocar em debate e dar esse tipo de espaço que vocês estão dando neste momento, para que realmente as pessoas possam refletir sobre o que acontece no Brasil. Quando as pessoas me perguntam, geralmente, por que é importante ter uma mulher negra no Supremo? Eu digo, a pergunta talvez tivesse que ser feita ao contrário. Por que não tem uma mulher negra lá no Supremo? Por que é importante ter um homem negro no Supremo? Vamos fazer a pergunta ao contrário? Por que não tem um homem negro lá no Supremo atualmente? Então a pergunta talvez ela choque um pouquinho mais se a gente fizer a pergunta ao contrário. Nós sabemos que 56% mais ou menos do Brasil, da população brasileira, é composta de afrodescendentes e negros, né, pardos e negros no Brasil. E aí, quando a gente olha os espaços de poder, esse percentual não se traduz, né, dentro da mesa de decisões, das grandes decisões do país, essa representatividade não existe.
Então, eu sempre digo, é importante que tenha essa pluralidade. E quando eu digo em pluralidade, pessoas que têm uma experiência de uma vida na pobreza e que conseguem chegar, ela traz um referencial muito importante. Que tenham homens brancos, é importante. Que tenha pessoas que vieram da alta sociedade, vão dar uma visão diferente também. Que tenham pessoas de todos os segmentos. Não é a defesa de um único segmento, é de todos os segmentos. É a defesa da Constituição brasileira. Então, a referência que pode ter uma pessoa que veio de uma vida humilde é diferente da percepção que tem uma pessoa que veio de uma vida abastada. A percepção e as referências de alguém que viveu como mulher, né, que seu lugar de fala é uma mulher na sociedade brasileira, ela tem uma percepção que outras pessoas não têm. Por exemplo, quando eu vou em restaurantes, né, e tenho ido muito para Brasília por conta das atividades institucionais, é muito comum que eu sente nos restaurantes em Brasília e me chama a atenção quando eu olho do lado, e muitas das vezes eu sou a única pessoa preta sentada na mesa. Se você subir o preço da refeição, mais ainda você vai excluir o negro do local. E é muito comum que nesses lugares o negro esteja servindo a mesa. E isso se repete em todos os lugares. E isso é uma percepção que as pessoas que frequentam o lugar, do modo geral, que para eles é natural aquilo, nem percebam que isso aconteça. E aí a gente vê o que é que a gente faz com as crianças, as mulheres do Brasil, quando você não coloca essa representatividade. Então é mais do que uma pessoa de cor lá, é mais do que uma simples mulher. É o sonho de milhares de pessoas que se veem representadas. Muitas das vezes, as mulheres até não acreditam nas próprias mulheres, porque essa representatividade, elas não veem na frente. E quando a gente olha na sociedade, apesar de todos os avanços que nós tivemos, a gente vê ainda que a condição da mulher é de inferioridade. Então a gente precisa discutir isso. E se isso não for discutido, pelo menos dentro da justiça, dentro do poder judiciário, onde mais nós vamos moldar esses comportamentos e ser o espelho e ser o exemplo? Na verdade, toda a estrutura de poder do Brasil sofre dessa mesma carência, né, doutora? Você vai no Congresso Nacional, a participação das mulheres é muito pequena em relação à dos homens, das mulheres negras é ínfima. No Senado, há uns 30 anos que eu acompanho a vida política assim, como jornalista, e a gente percebe que a média é 12 mulheres no máximo, e mulheres negras, eventualmente, uma ou outra. E isso realmente é uma coisa muito forte, muito flagrante. Eu queria, antes da gente prosseguir falando dessa questão, que a senhora levanta, que é muito importante, quer dizer, o reflexo da participação da mulher e da mulher negra nas esferas altas do poder, que isso representa para a sociedade em si, quer dizer, para as crianças, as jovens negras, enfim. Eu vou lhe perguntar no começo do bloco essa questão, mas eu queria falar um pouquinho da sua trajetória. Ficou muito enfatizado nessa sua caminhada agora por esses dias, desde que o nome surgiu como uma possibilidade de ser indicada para o STF, ficou muito enfatizada a questão da sua trajetória de vida, filha de boia fria, mulher negra, que vem da pobreza. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória até chegar aí na presidência do TRT da 23ª Região. Na verdade é o seguinte, quando fala de cogitar o meu nome para ocupar uma posição no Supremo, né, eu nem coloco isso como uma coisa tão importante, mas eu coloco a importância da questão de se apresentar e dizer existem mulheres negras, a causa é muito maior que isso. E eu digo para as pessoas o seguinte, para chegar até aqui como desembargadora e agora eleita presidente do TST, realmente era um milagre que poucos esperariam, né? E, no entanto, porque eu sempre acreditei, inclusive, no impossível, é que eu estou aqui hoje. Então, se eu não acreditasse no impossível, eu não teria chegado onde cheguei. E, dessa forma, eu digo que nada é impossível para ir além do que já chegou, de onde está. Eu tive uma infância, né, em zona rural, estudei em escola rural, caminhando a pé até chegar na escola, aquelas escolas que tinham no meio do pasto lá,
ensinava desde a alfabetização até a terceira série primária, todos os alunos juntos aí, andando com chinelinho surrado, aquele jeito brasileiro que muitos viveram essa experiência. Mas eu tive a sorte de que meus pais, que trabalhavam de boia fria, né, trabalhavam na fazenda, eles tinham uma consciência de que era importante estudar. A minha mãe e meu pai, eles vinham de umas referências, né, porque somos descendentes de pessoas humanas que foram escravizadas. Então, a percepção deles de pertencimento à sociedade é quase zero. A minha mãe, por exemplo, ela fez o próprio registro de nascimento dela. Para a sociedade brasileira, era menos de que qualquer pessoa, porque ela não existia, não tinha um registro de nascimento. Meu avô morreu analfabeto, minha avó morreu analfabeto, pai da minha mãe. A minha mãe não foi escola formal, meu pai também não foi escola formal. Essa ideia, então, eles tinham uma consciência de que criança tinha que estudar. E eles diziam uma frase que era duríssima. Eles diziam o seguinte: quem não tem estudo não é ninguém. É o que diziam meus pais. Ou seja, deles, eles sentiam que tinha roubado até a própria humanidade. Como que vai dizer que quem não tem estudo não tem ninguém? E o valor da pessoa humana é uma frase duríssima, mas isso é uma forma de dizer: minha filha, para pertencer à sociedade, para ser alguém para a sociedade brasileira como ela está composta, você precisa estudar. E hoje, por exemplo, eu faço parte do programa, que é um programa do TST, de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Então, esse é um programa que me é muito caro, que eu cuido com todo carinho, justamente por isso. Porque meu pai e minha mãe, com toda a pobreza que eles tinham consciência do importante que é a criança frequentar a escola. Lugar de criança é na escola. E eles me permitiam ir para a escola, ter sonhos e imaginar um futuro diferente. Então, mesmo que eles tivessem que trabalhar muito mais para manter a família, nunca foi exigido de mim trabalhar com o objetivo de ganho, trabalhar para ajudar a família. E como também a família não era numerosa, né, foi possível realizar dessa forma. Então, isso ajudou muito. Mas, evidentemente, que no decorrer dessa trajetória, como todas as crianças do Brasil, a gente foi vítima de muita discriminação, vítima de muito preconceito, isso era comum, e principalmente até culturalmente, em todos os sentidos, havia a discriminação, uma desvalorização da pessoa negra, no sentido até da questão estética. O negro é o feio. Até eu costumo contar como que eu entrei no serviço público, né? Pergunto da minha trajetória. Eu trabalhava numa escola particular, nesse momento, embora tenha começado também como professora rural, mas nessa escola eu falei assim: olha, está tendo uma vaga de trabalho em determinada instituição bancária, acho que eu vou me apresentar lá. E eu fui me apresentar para trabalhar nessa instituição e, logicamente, que não passei no exame de seleção que eles faziam. E quando como a cidade era pequena, foi contratada uma outra pessoa para trabalhar, né? E essa pessoa que foi contratada, eu sabia quem era e sabia que a minha capacidade era bem superior. E aí, por que não foi contratado? Na década de 80, nós estamos falando, assim como no começo da década de 90, os anúncios para a vaga de emprego continha o seguinte requisito: precisa-se de secretária ou de atendente de boa aparência. E o negro no Brasil era considerado como uma pessoa de não boa aparência. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que minha mãe já havia me avisado, né? Por beleza você não vai para lugar nenhum. Você é obrigada, né, a trabalhar por outro campo. E aí eu pensei, eu preciso de trabalhar num lugar onde a cor da minha pele não tem importância, onde vai importar apenas o meu mérito, a minha capacidade. E aí eu fiz o primeiro concurso público quando eu tinha 18 anos, na cidade do Mato Grosso do Sul, já tinha saído do interior do Paraná. Então foi assim que eu acabei entrando no serviço público. E a senhora, essa instituição que a senhora fez o concurso e passou, foi qual, desembargadora? Então, foi no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E foi justamente por isso a minha paixão pelo direito. Aí eu comecei passei no concurso com 18 anos. Qual o cargo que a senhora exercia na entrada?
escrevente judicial. Escrevente judicial é aquela que cumpre as determinações do juiz, expede um mandado, expede uma carta precatória, esse tipo de atividade. Inclusive, eu fui secretariar o Tribunal Popular do Júri pela primeira vez, eu tinha completado recém 19 anos, e na entrada o policial me impediu de entrar, dizendo que menores não podiam entrar no Tribunal Popular dos Júris. E naquela época o Código Civil, a emancipação era aos 21 anos, né? Nós estamos falando aí na década de 80, aos 21 anos. E outra forma de se emancipar era pelo concurso público. Então, eu me emancipei não por idade, mas sim pela aprovação no concurso público. E logo em seguida, depois eu fiz um outro concurso no mesmo estado para o cargo de escrivã, para me possibilitar fazer a faculdade de Direito. Olha que maravilha. De escrivã, fez a escola de Direito e, na sequência... Na verdade, vim para Mato Grosso, tomei posse em Mato Grosso em 1994. Tá? O próximo ano, que vai ser a que eu assumo a administração do tribunal, seriam 30 anos de magistratura. Então, uma carreira de muito tempo. Eu comecei em Cuiabá, vim para Cuiabá, né, e depois fui designada como substituta na cidade de Rondonópolis, onde permaneci de 95 até a minha vinda para o tribunal como desembargadora, porque eu não queria mudar para outros lugares, gostei de Rondonópolis, lá cheguei como substituto e lá passei a atuar como juíza titular e lá permaneci até vir para cá. E tem uma história interessante que marca, porque apesar de a gente já estar no espaço, né, que as pessoas pensam, chegou onde chegou, não sofre discriminação, não sofre... dentro da instituição, obviamente que não. Mas fora da instituição a gente percebe no dia a dia. Quando eu chego para tomar posse aqui em Cuiabá como magistrada, no prédio em que eu tinha alugado o apartamento, encontro com o senhor no elevador e a primeira coisa que ele me pergunta é: a senhora veio para fazer a faxina no 3º andar? Eu digo para ele: não, eu vim para fazer a faxina no 5º andar. Tá? Então, assim, ou seja, é como se o negro tivesse um lugar reservado na sociedade brasileira. Qual é? Ele vai fazer, a mulher negra vai fazer a faxina. Obviamente, é evidente que ela está aqui para fazer a faxina, ela vai estar aqui fazendo o quê? Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa pensar e repensar e refletir quando a gente fala em Brasil, quando a gente fala em pluralidade. Né? Eu estive recentemente em Vila Bela, da Santíssima Trindade, participando de um evento de mulheres negras, né, comemoração do Dia Internacional da Mulher Negra Caribenha, e o que me chamou muita atenção, e foi antes dessa questão da abertura de vaga para o Supremo, o que me chamou muita atenção lá foi que as mães chegavam e levavam as crianças, as meninas, né, negras, para tirar fotografia comigo, e dizia: eu nunca tinha visto uma desembargadora negra, e mostrava para a filha, e como dizia: olha, filha, onde que você pode chegar. Então a gente vê a responsabilidade que a gente tem quando chega ao espaço que eu consegui alcançar. Eu tenho a obrigação de estender a mão, eu tenho a obrigação, né, de fazer o meu papel. Quando eu era adolescente ainda, eu gostava muito de esporte, que foi uma outra coisa que ajudou muito na emancipação, no pertencimento à sociedade, porque o esporte também, ele tem essa de não tem questão de cor ali no esporte para você despontar e para você ser o melhor e ser aplaudido de pé, porque aí todos se curvam, não tem como. Então o esporte é muito importante. Aliás, em muitos esportes, o fato de ser negro, de ser preto, é uma referência a mais, né? Por conta dessa coisa, dessa disposição, da força, né, da comunidade negra no esporte. Se dedicam muito, são muito habilidosos e se destacam realmente. E o esporte realmente tem essa coisa mais democrática em relação ao resto, que a senhora falou aí. A senhora falou de uma coisa que é a história da doméstica no elevador, que é o racismo estrutural que existe no Brasil, né? Que essa coisa impregnada, como se fosse uma coisa absolutamente normal, natural, que seja assim, quer dizer, é um grande equívoco e que se traduz nisso, né? No racismo estrutural que nós vivenciamos até hoje. E essa história do esporte é muito importante. Eu gosto muito, nesse trabalho de combate ao trabalho infantil, eu coloco muito a importância do esporte na vida das crianças, né?
Porque o esporte ele tem vários princípios que você leva para a vida. A determinação, né? Você saber que o esforço é compensado, que não tem ninguém que vai dar nada para você, que você tem que realmente levantar cedo, que você tem que realmente se dedicar. E o esporte ele é muito democrático nesse aspecto. Então o esporte para mim ele foi muito importante na minha vida. E no Mato Grosso do Sul, na minha adolescência, eu praticava esporte, voleibol, apesar da pequena estatura, e também corri os 100 metros rasos. Eu fui campeã estadual dos 100 metros rasos. E aí outro dia eu comentava até com a minha esposa, dizia o seguinte: eu levo a vida mais ou menos assim como quem corre os 100 metros rasos. Eu nunca tive adversário, apesar de que todas as corridas que eu participei, da minha idade para o meu grupo de estudante lá, eu venci todas as corridas na minha cidade e no estado, dos 100 metros rasos. Mas eu corria com a seguinte força: eu não tinha nenhum adversário para mim, era o que eu considerava, né? Porque quando você corre, você dá o melhor de si, você faz o máximo que puder fazer. E se você der o máximo e mesmo assim você não arrebentar a faixa de chegada, não tem problema, porque você vai poder olhar no espelho e falar: eu dei o máximo de mim, eu fiz o máximo que eu podia fazer. Então isso acontece na minha vida em todos os sentidos, que às vezes a gente até erra, às vezes a gente não consegue atingir determinados objetivos, mas o importante disso é eu fiz, o importante disso é eu dei o melhor de mim. Então, inclusive nessa situação de eu me apresentar e dizer estou aqui, é no sentido de que eu tenho que fazer a coisa certa. O resultado, o que vai dar, o que vai ser, não pertence a mim. O que pertence a mim é abraçar a causa e fazer o que eu posso fazer para as pessoas que dependem disso daí. Dependem de mim de alguma forma. Da mesma forma que a senhora se sentiu lá em Vila Bela, sendo uma referência para as jovens e para as crianças daquela comunidade, que é uma comunidade essencialmente negra, com origem, é um grande quilombo até hoje, né? Essa coisa do STF, a senhora se vê nesse papel, quer dizer, de poder ser referência e mostrar para a sociedade, para as mulheres, para as crianças, que é possível trilhar um sonho, trilhar um caminho e chegar lá? Mais que isso, eu já vejo uma vitória neste momento. Qual é a vitória? Tem várias mulheres negras se apresentando. Então, se porventura as mulheres negras não forem alçadas, né, a esses tribunais superiores, não estou falando só do Supremo, ninguém vai poder dizer que é porque não tinha essa opção, é porque as mulheres não se apresentaram, porque esse é um argumento também. Não tinha outro candidato, não tinha outra pessoa disponível, não tinha outro que tinha se apresentado. Então, só o fato de alguém que se apresenta e dizer estou aqui, ela chama, né, muitas outras pessoas. Basta olhar que hoje outros nomes estão se apresentando. E isso já é uma vitória, né? O povo negro, só o fato de que existe uma mulher negra que está sendo cogitada, isso é uma vitória. E a gente comemora as pequenas vitórias. Só essa questão já é uma vitória. O que vai acontecer depois, como você já mencionou, né, Mauro, no começo, isso depende do presidente da República, ele tem lá os critérios dele para escolher, e isso não está, não é, dentro do poder de controle da gente, não podemos fazer nada nesse sentido, mas o que nos cabe é essa questão de se apresentar em defesa de uma causa que a gente acredita, e principalmente pela responsabilidade que nós temos a partir do momento que chegamos e que ocupamos o espaço que ocupamos. E eu, quando criança, eu não tinha essas referências que hoje eu posso ser para muitas mulheres e muitas meninas. Essa referência eu não tinha. Na minha região, nunca tinha visto um juiz negro. Nunca tinha visto. Né? Onde eu trabalhei, por onde eu passei, nunca tinha. Desembargador, menos ainda. Prefeito, nem pensar. Então, assim, essas referências que a gente precisa na sociedade, nós não tínhamos naquele momento. E eu acho importante que tenha essa referência, que as pessoas possam sonhar, que as pessoas possam acreditar. O primeiro passo para realizar alguma coisa é você sonhar, é você acreditar que é possível. Senão, você não sai do lugar, não vai para lugar nenhum. Seguindo nesse gancho aí de luta, de exposição pública, de mostrar que tem um caminho, a senhora é um exemplo maravilhoso, né, com a sua trajetória de qualificação. A senhora hoje é uma professora de direito, não é só desembargadora, a senhora ensina direito, que é uma coisa
sublime, né? E extremamente relevante num país democrático, quer dizer, num Estado democrático de direito, você ter bons juristas altamente qualificados. E eu queria saber o seguinte, quer dizer, qual é o papel que a senhora julga importante para as associações da magistratura, por exemplo, parceiro da BFP na realização do evento lá, é a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Qual é o papel das associações de magistrados em todas as esferas do judiciário nessa discussão? É possível travar essa discussão nesses ambientes? Eles podem cumprir um papel de peso aí no reequilíbrio das forças, vamos dizer assim, dentro do judiciário? E eu acredito nisso. Inclusive, teve nota técnica que foi firmada pela Associação de todos os magistrados do trabalho, de todos os magistrados estaduais, que é a AMD, dos federais, Ministério Público, no sentido de que é importante que se observe a pluralidade na nomeação da próxima vaga para o Supremo. Então, não se defende um nome, né, de fulano ou de Beltrano, mas sim a causa. Mas eu acredito que as associações, né, a OAB, as associações de magistrado, de Ministério Público, têm um papel muito importante de exigir que seja cumprida a Constituição Federal. Que o Estado democrático de direito que exige essa questão de uma participação maior das mulheres. E nesse momento é importante que as associações assumam o protagonismo, né, de fazer cumprir essa pauta constitucional. E aí, essa pressão tem que vir dessas associações, né, associações de classe, do modo geral, e eu não digo só associações de juízes e tudo mais, mas associações, sindicatos, toda a sociedade organizada tinha que se unir, se juntar, para que seja garantida essa pluralidade, essa diversidade em todos os órgãos e todos os espaços de poder. Não defendam o nome de A, nem de B, nem de C, defendam a causa que supera, que está acima de todos, né? Então, eu acredito muito que as associações têm um papel fundamental nesse momento aqui no Brasil, e é uma luta que não deve parar. Não é só para este momento agora e apagar, é uma luta contínua, até que se alcance o ideal, né, que propõe a nossa Constituição Federal. Desembargadora, a senhora vai participar nos próximos dias de um evento importante da magistratura, que é o 2º Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho. Um evento grandioso, serão mais de 100 palestrantes, um ambiente que reúne juristas dos mais qualificados do país, com sindicalistas, portanto com trabalhadores, com sindicatos patronais, enfim, na construção de uma justiça social ainda mais abrangente e mais moderna, né? A gente vê tantos avanços tecnológicos e tantas mudanças no mercado de trabalho, profissões que existiam ontem, hoje já não existem mais, profissões novas em função da tecnologia, surgem a todo instante, as relações de trabalho mudam profundamente. Como é que a senhora vê um evento dessa natureza? Qual é a sua expectativa? A senhora que vai ser mediadora de um painel importante, como é que a senhora vê esse debate em que a magistratura do trabalho se coloca como protagonista de profundas alterações, de acompanhar profundas alterações que se passam na sociedade? Esse tipo de evento eu costumo ver como um verdadeiro exercício da cidadania. Nesse evento, nós vamos reunir comunidade jurídica para debater, né, esses temas palpitantes da nossa sociedade, essas necessidades que nós temos de adaptações às novas tecnologias e tudo mais, os novos rumos do direito do trabalho, das relações de trabalho no país. E isso é importante porque a gente faz todo esse debate
com a comunidade, esse olhar, essa aproximação da justiça com a sociedade. Porque é muito importante que a gente conheça as realidades, conheça o que acontece em cada setor para tomar as decisões mais acertadas. E, como você mencionou, Mauro, a sociedade evolui, e ela está evoluindo com uma velocidade assim, assustadora. E o direito, muitas das vezes, ele não evolui nessa mesma velocidade. Então, daí a importância desse tipo de evento para a gente debater, para encontrar soluções adequadas para situações complexas. Nós temos a questão dos trabalhos em plataforma, nós temos que repensar a forma dos sindicatos no Brasil, que é um grande desafio, que é um painel que eu vou participar. Então, esse tipo de evento é um olhar, né, de preocupação para a gente repensar toda a justiça do trabalho, repensar até o papel da justiça do trabalho, repensar em que medida que nós estamos cumprindo a nossa missão, que é a pacificação social. E o nosso país é muito complexo, Mauro, é um país de extremas desigualdades, e nós vivemos um paradoxo muito grande na nossa sociedade, porque você analisa bem, vou trazer só um aspecto. O Brasil é o país que mais tem sindicatos. Nós temos mais ou menos uns 16 mil sindicatos no Brasil. Não tem nenhum país do mundo que se compara a isso. Aí você diria, então o Brasil é o país que mais protege o direito dos seus trabalhadores. E não. E não. Olha quantas pessoas nós temos na linha da pobreza e olha quantas demandas trabalhistas que nós temos. Olha a situação que nós temos dos trabalhadores do Brasil, de subemprego. E hoje ainda nós falamos de trabalho em situação análoga ao trabalho de escravo. Então é uma situação paradoxal. Nós temos uma legislação bastante garantista, garante muitos direitos aos trabalhadores. Por exemplo, nós temos aqui direito de adicional de insalubridade, de periculosidade, de penosidade, vários adicionais. São direitos, né, assegurados aos trabalhadores. E são direitos esses, por exemplo, a insalubridade e a periculosidade, que na maioria dos países do mundo não existe. Na legislação, na maioria dos países do mundo não existe. Aí você diria, então o trabalhador brasileiro, ele é o que tem mais garantia, que tem a melhor condição de trabalho, e não é. E a remuneração dele é muito mais baixa do que em outros países. Aí você diria, mas é que a economia nossa não comporta pagar isso, que seria o ideal. Mas também é um país onde tem a maior diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos. E a gente precisa repensar tudo isso. E a gente tem que repensar isso tanto em nível legislativo como em nível executivo e também no próprio judiciário. E o judiciário precisa estar atento a todas as questões, porque uma das dimensões, né, da atividade jurídica é a dimensão da consequência das decisões. O senhor acha que, de alguma maneira, a justiça trabalhista, especificamente, que é a área que a senhora atua, ela tem esse olhar, tem essa visão, tem essa responsabilidade? Eu estou falando assim, institucionalmente, esse é um pensamento geral de todos os magistrados ou ainda é uma conquista que se precisa alcançar? Eu penso que nós temos bastante espaço para evoluir no pensamento, para repensar, para fazer autocrítica. Uma das questões, que é uma crítica que se faz à Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho tem que se olhar no espelho e tem que reconhecer que nós não estamos nessa perfeição que muitos acham que estão, é a questão da segurança jurídica, né? O mesmo trabalhador, às vezes, no tribunal ele ganha uma causa, no outro tribunal ele perde aquela causa na mesma situação, e mesmo o TST decide de um jeito, às vezes decide do outro, e a pessoa não entende por que foi dessa forma ou da outra forma. Outra coisa que acontece muito no Brasil, com mais frequência do que em outros países, mesmo o empregador que ele queira cumprir a legislação, às vezes ele trabalha e cumpre a legislação acreditando na jurisprudência que está prevalecente hoje. Chega no Tribunal Superior, ou seja, no Supremo, tem uma interpretação diferente e muitas das vezes não há nem a modulação dos efeitos, e aquele empresário que cumpriu com todas as obrigações, que acreditou na própria justiça, ele acorda no dia seguinte com um passivo de 5 anos de dívida que pode até quebrar a empresa. Então, segurança jurídica é também um princípio constitucional. As pessoas precisam ter claramente quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações. Então, em termos de segurança jurídica, é uma crítica que se faz da Justiça do Trabalho e da justiça brasileira como um todo. E isso a gente precisa reconhecer que é uma crítica legítima e que nós precisamos melhorar nesse aspecto.
e até a questão da dimensão da própria estrutura da justiça brasileira. A gente precisa investir um pouco mais nos métodos de solução por mediação, por conciliação, porque a justiça, na verdade, ela teria que ser a última trincheira e não a primeira. Os próprios interlocutores sociais, eles deveriam ser empoderados para resolver as próprias demandas e só levar ao judiciário aquilo que os próprios interessados não conseguiram resolver. Mas a nossa cultura brasileira, ela é muito litigiosa, é muito de litígio. Então, nós temos no Brasil uma quantidade de processos, né, que é uma coisa assim absurda. Se disser a quantidade de processos que tem na Suprema Corte Brasileira hoje, é uma questão inimaginável. Você fala para qualquer pessoa que mora num país lá da Europa, a quantidade de processos que nós temos aqui na Justiça do Trabalho, ou na Justiça como um todo, ou no Supremo Tribunal Federal, é inimaginável. Para que você tenha uma ideia, na época que eu estava fazendo o meu mestrado, faz tempo, no começo de 2005, por aí que eu estava fazendo mestrado, tinha feito uma pesquisa no sistema americano, a Corte Norte-Americana tinha em torno de 90 processos, né, por ano. A Corte Brasileira tem milhões. Então, assim, é uma coisa assim que não dá para compreender a nossa complexidade. E aí é importante a gente sentar, debater, ouvir as críticas, refletir sobre essas críticas e repensar o Poder Judiciário, repensar tudo, o que é que a gente pode melhorar, como a gente dá melhor resposta à sociedade. E essa consciência de que nós estamos para servir, não é? Estamos para servir e temos que servir da melhor forma possível. Desembargadora, essa situação que a senhora cita, quer dizer, desse excesso de demanda, de que tudo vai parar no tribunal, leva também a uma discussão sobre ativismo judicial ou protagonismo judicial. No Congresso do ano passado, o ministro Barroso, hoje presidente do Supremo, ele defendia a ideia de que, olha, não é uma questão de protagonismo ou de ativismo judicial. As demandas chegam, tudo chega no Supremo. Todo tipo de ação, de assunto, de tema, acaba batendo as portas do Supremo. E o Supremo tem que decidir. Às vezes tem brechas na legislação, às vezes não existe legislação, você tem que fazer, né, por meio da jurisprudência, tomar uma decisão. E isso acaba impondo ao judiciário essa pecha de que há, de uma forma generalizada, ele não afirma que não exista um ativismo, etc., para um lado ou para o outro, mas que essa demanda, esse excesso de demanda, a Constituição extremamente abrangente, acaba colocando o Supremo, e a senhora, de uma certa forma, me parece que concorda com essa tese por conta da sua argumentação face a tanta demanda que existe no país. É mais ou menos isso, desembargadora? Então, a nossa sociedade brasileira, ela é deveras complexa, né? Deveras complexa, não tem similar em qualquer outro lugar. Mas quando a gente fala nessa questão do ativismo, a gente precisa entender o seguinte: não existe qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito que possa estar fora da possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário. E muitas das vezes, essa questão, essa lesão, ameaça, né, a lesão de direito, não está adequadamente prevista no ordenamento jurídico, ou não está, de certa forma, regulamentada a contento. E no vácuo dessa situação, o judiciário é chamado. E o judiciário jamais pode dizer, esse problema, eu sei que você está sofrendo esse problema, eu não vou resolver isso aí não, porque não tem legislação ou porque não está regulamentado. O judiciário ele é obrigado a dar uma resposta. Então, essa questão do ativismo é preciso olhar um pouco por este lado, né? Um pouco por esse lado. Agora, às vezes está legislado, está regulamentado, e às vezes pode ser que em algumas coisas, algumas situações pontuais, o judiciário pode acabar avançando naquilo que se chamaria, num sentido mais pejorativo, do ativismo. Não nego que isso possa acontecer, mas o que o pessoal costuma chamar de ativismo judicial, na verdade, é o judiciário que é chamado a resolver as demandas e que às vezes ele precisa resolver, e mesmo que tenha um vácuo na legislação, ele precisa apresentar uma resposta. A questão, por exemplo, da terceirização, só para que tenha uma ideia. A terceirização, ela existe, né, a possibilidade de contratar mão de obra por meio de interposta pessoa, existe desde o decreto 267.
Só que aí entrou o TST, porque não tinha uma regulamentação. E no vácuo, o TST entrou regulamentando, dizendo o seguinte: só pode ter a terceirização, só é lícita no caso de serviço de vigilância e serviço temporário, né? Depois, ela modificou, dizendo o seguinte: não, pode em atividade, desde que seja atividade meio, por exemplo, a questão de vigilância, serviço de limpeza e tal. Porque não tinha uma regulamentação disso aí. Alguém tinha que dizer o que podia e o que não podia. Ou, ninguém diz nada. Como é que fica? E isso seria ativismo? Essa é a questão. E aí depois veio uma outra decisão dizendo que a administração pública não respondia subsidiariamente. Ou seja, pelo menos não dizia nada. E aí tiveram que readequar essa súmula para dizer: não, no caso que a empresa de terceirização não pague, a administração pública responde subsidiariamente. E mais recentemente veio uma decisão do Supremo dizendo o seguinte: não interessa, e com a reforma trabalhista, interpretando agora a questão junto com a reforma trabalhista, não importa se atividade meio, se atividade fim, ou seja, a terceirização estaria liberada. Então, isso, como é que evolui essa questão toda. Então, não se trata muitas das vezes do que se chama, de uma forma negativa, né, de ativismo judicial. Se trata de uma forma de procurar respostas que não são simples para problemas complexos que o judiciário é chamado para resolver. Hoje, a gente assiste com muita preocupação, às vezes, um certo conflito entre o Judiciário e o Supremo. O Legislativo, o Congresso e o Supremo. Recentemente, o Supremo considerou o marco temporal inconstitucional e, ato seguinte, o Congresso vota a instituição do marco temporal. Obviamente que isso, em algum momento, vai ser questionado juridicamente, a partir do momento de que essa legislação passe a vigorar. Isso vai ser, obviamente, questionado, né? Esse confronto, como é que a senhora imagina que é possível harmonizar? Porque, assim, quando o Judiciário se manifestou acerca dessa... Não tinha uma legislação específica, tinha uma vontade expressa, né? Enfim, mas a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, ela é um atributo do Supremo. E de que maneira agora uma lei que já foi considerada institucional, uma visão que já foi considerada inconstitucional, será agora tornada lei pelo Congresso Nacional? Como é que se posiciona o Judiciário diante de uma situação dessas? Vai ter uma afronta se mantiver aí a inconstitucionalidade? Não, essa queda de braço, né, que tem de vez em quando a gente vê, né, do executivo com o legislativo, outro lado do legislativo com o judiciário, é próprio da democracia. É próprio da democracia. Isso vai acontecer e vai acontecer sempre. Lógico que aqui no Brasil a gente tem uma situação às vezes muito mais complexa, muito mais, né, aguerrida, que a gente vê com mais força. Mas essa questão do Supremo e do Congresso, o que é preciso é a gente partir, mais uma vez, o que eu digo, sempre do que diz a Constituição. Os poderes são independentes, né, e são harmônicos entre si. Ao Judiciário compete julgar, ao Legislativo legislar. E tem algum ponto, né, que às vezes a gente chega a esse aparente conflito. A gente aguarda e espera da Corte Superior e do Congresso o maior amadurecimento. Agora, tem uma coisa que é muito importante e que, às vezes, não se faz esse exercício, porque a gente tem que manter a harmonia e o diálogo entre os poderes. Inclusive, o diálogo entre os poderes é importante que exista. Isso não é questão de abrir mão da soberania, né, abrir mão da imparcialidade, da independência e da fortaleza de nenhum. É o sentido de sentar, porque todos têm que estar imbuídos no mesmo propósito, que é de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. E para isso é preciso discutir, é preciso debater. Nem o poder pode ser uma ilha. E o que às vezes aparenta é que não tem essa conversa, não tem esse diálogo, porque para harmonizar tudo isso, às vezes a gente precisa de uma força de uma caneta que se decide, mas às vezes de um diálogo mais intenso.
Eu sou a favor do diálogo, inclusive com a sociedade. As questões mais complexas que tem para decidir no Supremo, elas não podem ser decididas sem um amplo debate, discussão, audiência pública, os amigos curi que participam do julgamento, para que conheçam o mais profundo possível a realidade daquilo que se vai decidir. Quais são todas as consequências que essa decisão vai trazer? Nós tivemos, por exemplo, a questão dos caminhoneiros lá, que foi declarada agora inconstitucional e que afeta diretamente a questão do trabalho, né, da logística em estados como é o caso do Mato Grosso, que é um grande produtor de grãos e tem que escoar toda essa produção, e não só em relação aos grãos, mas a questão do comércio e tudo mais, que a logística é fundamental. Então foi dada uma decisão sobre a legislação dos caminhoneiros lá, e não digo se a lei está certa ou está errada, porque magistrado não comenta decisão nenhuma, eu sou magistrada e isso para mim é muito caro, mas a questão que eu digo é o seguinte: já pensou em todas as consequências dessa decisão? Como é que ela vai ser implementada? Como é que vai ser? Nós vamos ter que dobrar a frota de caminhões. Isso impacta na sustentabilidade. Nós teríamos esses caminhões para ser adquiridos. Nós teríamos mão de obra para trabalhar. Nós teríamos que diminuir a jornada. O que a gente teria que fazer? Como é que a gente implementa isso neste momento? Ou seja, como é que isso dá a dimensão prática? Então é muito importante. Então o Congresso fez a legislação, o Supremo disse que é inconstitucional alguns artigos, a sociedade, não sei como é que foi exatamente que se deu, mas a sociedade é importante que seja ouvida. E nesse caso específico, eu vou te colocar um exemplo interessante, é que ambas as partes ali do conflito ali, tanto a parte empresarial quanto a parte dos trabalhadores, eles estão nos embargos de declaração agora, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que module os efeitos. Ou seja, inclusive quem entrou com a ação está preocupado com os efeitos dessa decisão na dimensão prática, no dia a dia do desenvolvimento do próprio país. Então, essa questão de esse diálogo que eu digo é de estar atento, é de ouvir, é de entender, é de saber exatamente a dimensão de cada ato que se pratica, tanto no legislativo quanto no judiciário. Nós vivemos um momento em que a sociedade brasileira, ideologicamente extremamente dividida, às vezes por coisas sem nenhum fundamento, e ao mesmo tempo com situações que precisam ser equacionadas. Por exemplo, o Brasil nos últimos 20, 30 anos evolui sua legislação para um campo mais progressista, reconhecendo, por exemplo, o casamento homoafetivo pela jurisprudência. Estou falando da ação do judiciário. As relações multifamiliares. Ainda esse ano se institui uma comissão lá no Senado da República, Congresso Nacional, para uma revisão do Código Civil de 2002, que passou a vigorar em 2003, para ajustar, para colocar essas situações novas da sociedade brasileira, que já são vivenciadas na prática, lá no Código Civil, né, onde não estão previstas. E imediatamente há uma reação no Congresso, de um setor mais conservador do Congresso, estabelecendo legislações proibindo esse tipo de relação, etc. Não reconhecendo em lei, quer dizer, na contramão do que se está discutindo hoje, que é nada mais nada menos do que a consolidação daquilo que a sociedade vive, né? Quer dizer, o respeito às comunidades LGBTQIA+, o respeito aos modelos de família que se constituíram, e que isso não tem nada a ver com religião, com fé, com crença, mas tem a ver com a prática, né, do dia a dia da sociedade brasileira. Como é que a senhora vê essa questão? Eu sei que é difícil de responder, mas eu tenho certeza que a senhora vai me dar uma luz nesse caminho. Como é que se harmoniza um judiciário e um legislativo nessas condições? Quer dizer, há uma queda de braço absurda entre o que era progressista e o que se coloca como conservador, enfim. Como é que se harmoniza isso na ótica daquilo que a senhora pregou aí na sua resposta anterior? Olha, essa pergunta que você me faz é bastante difícil, você me complica, mas o que eu penso é o seguinte: nós, enquanto seres humanos, nós temos um direito humano de procurar a nossa felicidade.
o direito de se construir como ser humano. O que nos diferencia dos animais é que nós não nos satisfazemos apenas com o instinto da procriação e da sobrevivência. Às vezes precisa encontrar um sentido na vida. A gente precisa se construir como ser humano. A gente precisa encontrar o seu eu, cada um precisa disso. E a forma como cada um se encontra como ser humano não pode ser colocado em uma caixinha. A sociedade evoluiu. Isso que já está na sociedade, o que a pessoa precisa para se reconhecer como pessoa, o que ela precisa para encontrar a felicidade dela, aquilo que não afeta as outras pessoas, não causa mal, não causa dano a ninguém, eu acho que a gente tem que olhar, ter um outro olhar. Agora, é logicamente que todos os debates são válidos, todas as questões a gente tem que, é o que eu digo, o diálogo com a própria sociedade. Qual é a sociedade que nós queremos? Agora, quando a gente pergunta qual é a sociedade que nós queremos, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque a democracia, às vezes, pode se prevalecer como a ditadura da maioria. E a minoria, essa comunidade LGBTQIA+, a gente precisa, ela precisa ter voz, tanto como a outra maioria. Então, essas minorias, elas precisam de proteção, elas têm que ser ouvidas, né? E o Congresso tem que fazer esse exercício, primeiro, de ouvir. E o Supremo Tribunal, nesse embate todo, o Supremo Tribunal vai partir dos nossos princípios constitucionais. Nossos princípios constitucionais de liberdade, nossos princípios constitucionais, né, em todos os sentidos ali, e de que a dignidade da pessoa humana está no centro de tudo. Tudo existe para preservar a dignidade da pessoa humana. Qualquer decisão que tenha sido feita no Congresso que fira, que vai ferir de alguma forma esse princípio, esse direito que a pessoa tem de se construir como ser humano, evidentemente que pode ser declarado inconstitucional em um determinado momento. Até porque os princípios constitucionais, eles têm um caráter de obrigatoriedade, não são normas pragmáticas, não são princípios abertos que não têm aplicação imediata. Todos os princípios constitucionais, eles têm aplicação imediata. E qualquer legislação que proíba, né, ou que permita alguma coisa que vá ferir esses princípios, tem que ser examinado pelo Supremo Tribunal Federal, né, se for chamado, se for questionado, e aí a decisão que vai sair, é lógico que tem que ser uma decisão muito bem pensada, e aí eu volto à questão que eu falei no início, a importância da pluralidade de pensamento, a pluralidade de referência, a pluralidade de pessoas que participam, que sentam à mesa para tomar uma decisão de tanta relevância para toda a sociedade brasileira. Que todos estejam, de alguma forma, representados, todas essas referências. Então, esses embates, essas discussões, são próprias da sociedade brasileira, são próprio exercício da democracia. Mas é possível que, em determinado momento, o Supremo seja chamado, e o Supremo, como guardião da Constituição Federal, é ele quem vai dar a última palavra. E isso, muitas das vezes, causa algum embate, algum tipo de choque próprio da democracia. É isso mesmo, desembargador. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui na nossa República. Quero lhe dar os parabéns pelo seu posicionamento, pela sua luta, pela sua coragem, que é fruto da sua história de vida, que é exemplar, né? Acho que é um bom modelo para as meninas e meninos negros desse país que se sentem, que são, na verdade, empurrados, né, para essa invisibilidade que é tão terrível, e essa luz, né, de se posicionar como uma pessoa que luta, enfim, que traça um caminho de vida que mostra que é possível enfrentar, mudar e quem sabe até um dia acabar com esse racismo estrutural que existe no Brasil. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Nossa República. Quem sabe ano que vem a senhora possa estar aqui de novo para contar a sua visão sobre esse segundo Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu digo aqui que, como magistrada, é muito difícil, nós não atuamos em palanque, não somos militantes, e é muito difícil sair do gabinete
para essa exposição toda que eu estou fazendo nesse momento. Mas isso é porque eu abracei uma causa que é muito maior que eu, então por isso eu resolvi, né, fazer sair do meu lugar comum de conforto para participar mais ativamente da comunidade. Agradeço demais esse espaço que vocês deram aqui, né, para essa entrevista. Muitíssimo obrigado. Vou estar sempre aqui à disposição. A qualquer momento a gente pode voltar a falar, que para mim foi um grande prazer. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana com uma nova entrevista tão importante como essa aqui. Um grande abraço para todos.